tarde, Henrique. Obrigado. Eu queria já começar agradecendo, né, pelo envio da documentação, de especificações. Foi muito útil. Eu sou da UFMG, tem uma colega comigo aqui, a Juliana, que depois vai perguntar também. Só para dar um status, a gente, por fim, Henrique, a gente conseguiu fazer rodar nas máquinas locais, usando um proxy reverso, usando Visual Code, a gente consegue já depurar a aplicação completamente, né? Que era um desafio que a gente estava tendo antes. A gente tem um ambiente de homologação que já está funcional, agora em duas máquinas, né, de desenvolvedores, a gente já está conseguindo fazer a depuração. A minha pergunta, eu queria pedir para você, é um pouco mais conceitual, de algumas dúvidas que foram surgindo sobre as tabelas da tabela API do barramento de serviço, né? Onde a gente tem lá as entidades servidor, chefia. Eu queria perguntar especificamente se você podia falar sobre a unidade. Essa unidade seria a unidade acadêmica. Como é que a gente faz o cadastro, por exemplo, das divisões dentro de uma unidade? Uma outra dúvida sobre isso é o que seria a hierarquia organizacional e que tipo de valor é preenchido ali, né? Eu não tenho acesso aos issues que nós submetemos nas semanas anteriores. Então, não sei se você já conseguiu me responder a questão dos inserts iniciais que poderiam ajudar-nos a verificar, né, os tipos de dados que são colocados inicialmente. Embora a gente viu que há testes que têm alguns valores que nos dão alguma dica, né, do que significam os campos. Então, se você puder falar um pouco do conceito da entidade unidade, se eu tiver que cadastrar uma divisão dentro dessa unidade, como é que eu faria isso? O que significa esse atributo em hierarquia organizacional? Queria que você pudesse falar também sobre os roles, a tabela roles, que tem maintainer, administrador, né? Como é que a gente pode usar isso? E se você puder também falar um pouco sobre vínculos, que existe uma checagem, né, dentro do código, que trabalha vínculos de docente, né, servidor, um pouco nessa direção mais conceitual hoje, Henrique. Certo. Eu só não vou conseguir lembrar de tudo, tá, Joey? A Não, gente vai respondendo aqui. te ajudo. Então, começar pela... Unidade, né? Vamos começar por unidade. Unidade é um conceito que a gente tem aqui, e eu acho que é comum do governo, e ela representa qualquer departamento, qualquer secretaria, e aí ela não necessariamente é uma unidade acadêmica, né? Ela pode ser uma unidade acadêmica, administrativa, e aqui no FRN, pelo menos, ela pode ser até uma projeto de pesquisa. Como projeto de pesquisa tem que receber dinheiro e tal, e aí ele é meio que mapeado como uma unidade internamente para poder facilitar esse trâmite, tá? Então, isso é uma unidade. Ela pode ser tanto uma coisa física como apenas uma coisa extremamente virtual para resolver o problema como tem do de pesquisa. E aí, as categorias de unidade é que define se ela vai ser uma unidade acadêmica, se ela vai ser uma unidade de departamento, de centro, né? Unidade especializada, que é, por exemplo, os museus, são acho que unidades especializadas, se eu não estou enganado. E sobre os dados iniciais, eu fiz aqui um conjunto de inserts para a gente validar, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, só um minutinho. Tá, enquanto você procura, dentro da tabela unidade, a hierarquia organizacional significa o que exatamente? É o que o nome diz? É um valor numérico? Ali diz que uma string, né? Aquilo vai ser usado pelo código para determinar a hierarquia? Só um minutinho que eu tô... Você só pode repetir a pergunta, por favor? Dentro da tabela unidade, eu já entendi então que a unidade é genérico, né? Ela pode ser desde uma unidade acadêmica, um setor, departamento, projeto de pesquisa, isso está claro, entendi. Agora, os relacionamentos dessa própria hierarquia, né? Vou dar um exemplo claro. DTI, na UFMG, tem uma divisão dentro da DTI que chama DDP, que é a minha divisão. Como é que eu cadastro essa relação usando essa unidade?
pelo atributo hierarquia. Vou dar um exemplo aqui de como é o formato. Vou escrever aqui no chat, tá? É mais ou menos assim. Tá? Então, você pode ver que é separado por pontinho, né? Então, cada grupo representa uma unidade anterior. Então, a unidade 9105 está relacionada na hierarquia, né? Ela é filha de 3616, que é filha de 2, entendeu? E a 605 é a unidade mais genérica, que é o FRN. Ou é a reitoria, se eu não estou enganado, mas acho que é a reitoria, a 605. Então, o último número, esse último 9105, seria daquela linha que eu estou cadastrando, por exemplo, né? A DDP. No caso, seriam 3 níveis. Vamos supor que 605 fosse o FMG, 4659 fosse a DTI, e o número 2 seria a DDP. Isso, vou pegar aqui um exemplo real. Acabei de deixar um exemplo real aqui. Vou mandar aqui. Esse aqui é o insert aqui da nossa Secretaria de Tecnologia. Olha, é mais ou menos assim. O FRN, a Superintendência de Tecnologia. Ok. Está cadastrando na STI aí, né? Entendi. Então tem a UFRN 605, 4659 seria a superintendência? Não, a superintendência... É o número 2, né? A superintendência é 1135. 1135. A 2, deixa eu ver aqui, se a 2 eu tenho declarado aqui quem é. Se Paulo ou o Kid tiver aí souber de cabeça, que ele trabalhou há muitos anos no suporte, ele deve saber de cabeça mapeado quem são essas unidades. Então eu não passo o código da unidade que eu estou cadastrando dentro da hierarquia inicial. Eu deixo até o número 2 ali, né? Que é o endereço. A ideia é essa. Entendi. O que vai significar que o 1135, a STI vai estar depois do 2, na hierarquia. Mas aí eu já tenho aqui o demo, né, o arquivo de demo SQL com os certos iniciais. Eu acredito que próxima semana eu libero. Ótimo. Esse aqui já vai dar uma ajuda para a gente. Esse insert é de qual tabela? Unidade, API unidade. API unidade. É a Juliana que falou, que trabalha comigo aqui. Aí, Henrique, ainda dentro da unidade, existe um atributo chamado código. Tem o ID e tem o código, né? Isso. O código é como se fosse um alias? Um alias, um nome mais popular, né, que já descende de outros sistemas anteriores. Legados. Ok. Legados. Mas ele não vai ser usado nos relacionamentos, vai ser usado o ID, imagina. O ID. Tá. Aí a outra pergunta que eu te fiz... Eu só não sei uma coisa, eu vou ficar devendo. Eu não sei como é que isso aqui é informado para o governo. Eu não sei se 1135 é um código que o governo informou para a gente e a gente teve que cadastrar. Porque, teoricamente, o governo tem que conhecer as unidades que a gente tem aqui para poder aparecer no nosso extrato, né? Ele tem lá a unidade que a gente está vinculado e tal. Eu não sei se essa numeração tem relação com o sistema do governo que é responsável por isso. Entendi. Essa informação eu fico devendo. Tá me ouvindo? Tô. Olha, acho que meu fone estava bugado aqui. No caso, esse código aí é o código interno mesmo. A gente padronizou que começaria na 100, né, que é a raiz, e aí o sistema ele deriva. O que vem do governo é o código SEAPCAD, que é uma coluna, que é uma das colunas também da tabela, que é o código de identificação da unidade junto ao sistema federal, né, nesse caso. Então, Henrique e Alexandre, né? O ID desse insert aí é o ID 2, não é? E eu tenho um código que é o 1135. Esse 2 no final, tá lá, 4659.2, se refere ao próprio ID ou esse 2 é outra coisa?
Dá uma olhadinha aqui, pegar um outro exemplo, só para Eu acho confirmar. que é o próprio ID, tenho quase certeza. Acho que é isso mesmo. Próprio ID. Vamos ver. É o próprio ID. Entendi agora. Então agora ficou claro que eu estou passando toda a hierarquia daquele registro que eu estou cadastrando dentro desse parâmetro aí, que é o hierarquia organizacional, o atributo hierarquia organizacional. Entendi agora. E o 1135 é um código interno, né? Isso. Ele é como se ele estivesse anexando ali a unidade à direita, né? As unidades da hierarquia elas vão sendo adicionadas à direita. É isso mesmo. Entendi. O hierarquia ele vai usando o ID das linhas, né? E vai formando. Entendi. Isso aí vai ajudar. Aí, sobre a unidade, você queria falar mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Tá. Aí eu te perguntei sobre a tabela roles, né? Que tem lá os maintainers, administrator, né? Que aí está dentro da tabela da aplicação Polari. Deixa eu acessar aqui. Polari. E aí eu vou ter a tabela role. Aí eu queria, um usuário, né, cadastrado, por exemplo, a gente que está testando lá, pode testar, né, aqueles roles diferentes. Vai de 1 até 4, pelo que eu verifiquei. Inclusive, é o administrador, que tem um caso de uso que permite que ele configure os planos institucionais com algum tipo de edição. Esses papéis, nessa tabela roles, eles vão afetar os casos de uso para a criação de plano institucional, estratégico, gerencial, individual? Ou não, eles estão acima disso? Eles estão acima para quando a gente precisa liberar alguma função específica, por exemplo, alguém da Progesp. E aí ele fica meio como sendo um administrador, né? Aquele caso de uso. Ou quando a gente não consegue fazer uma liberação diretamente baseada em algum critério, aí a gente faz a liberação baseada em role. Entendi. E, Henrique, se eu estou com um bug na hora de criar o plano institucional, né, aparece, dá aquele vixe, né, simpático, Sim. isso poderia indicar o que para você? Se eu não consigo cadastrar um plano institucional, possivelmente eu não estou... aquelas letras que significam C de chefia, V de vice-chefia, G de gerência, né? Sim. Eu não estou configurado adequadamente para usar o caso de uso, seria isso? Não, só com o stack 3, para a gente saber o que está acontecendo. Só com? O stack 3. Quando ele dá um vish no log do servidor, ele vai gerar um stack trace, né, com o erro. Eu poderia compartilhar com você aqui, rapidamente? Pode. Então, eu vou fazer isso, com licença. Porque aí você pode, talvez... Alô, share window. Eu não consigo compartilhar a tela. Você pode colocar no pastebin e me mandar o link que eu vejo. Você consegue, Juliana, compartilhar? E mostrar para ele, mas eu posso... Você quer que mostre o quê? Mostrar a tela, mostrar o log a aplicação, o log lá do restrito rodando, quando você clicar... Eu acho que só o organizador da sala consegue. Ou não? Não, é porque no meu computador mesmo. Eu vou guiando você aqui, Juliana. Você quer que vai no Polari? Isso. Tenta, clica lá no plano institucional. Por exemplo, esse não, aí. esse aqui não. Deixa eu entrar no DDP. Você tá O usando que você queria mostrar? Esse aqui? Esse é um exemplo. Abre lá o Visual Code e vai lá no Docker. Clica aí no log do restrito. Pede view logs.
Seria isso, Pronto, Henrique? isso. Sobe um pouquinho pro início. Mais um pouco aí. Ah, não, mas isso aqui é de um outro teste. Esse aqui é aquele que eu te falei do ponto que tem que colocar da hierarquia, Joey. Esse bicho que você queria mostrar. Olhando esse erro, seria isso mesmo, Henrique? Isso. Certo. No plano institucional, Juliana, com o usuário, você consegue mostrar o erro acontecendo? Hã? Lá no plano institucional? O plano institucional, ele só não permite. Ele não está o cadastrar aqui para a gente, não fica visível ainda. A gente deveria conseguir cadastrar, né, eu acho, o plano institucional aqui, né? Precisa criar a permissão. Usando Como que aquela role. faz? Você tem uma tabela permissão. No No API? Polari. Não, no Polari mesmo. Ah, tá. Seria no Polar. E qual delas do Polar? Já vi essa tabela. Vou te falar. Aí ele faz a associação entre o usuário e a role. Polar e ponto permissão, Juliana. Peraí, deixa eu só fechar aqui, peraí. Cadê o... Queria ver o diagrama. Aí, para funcionar, para aquele botão de adicionar o plano institucional funcionar, qual role deveria ser setada? Ele tem uma role específica para isso. É só ver aqui os nomes. Vou falar os nomes aqui. Ó. Aqui... Role gestor, role user, Onde que está o roles? administrador, Polari, role manetedor sistema. Aqui. As permissões e os roles. Só um minutinho. Uhum. Deixa eu tentar carregar aqui, Juliana, rapidinho. Tá joia? Parei a minha, pode subir, Joey. Agora mostra, né? Sim, agora sim. Está vendo o navegador ou continua vendo a ideia, o banco de dados? Estou vendo seu navegador. Ótimo. Com Polari. Esse aqui, Henrique. Eu forcei um plano de desenvolvimento institucional no banco, seguindo a estrutura do banco. Aí aparece aqui, deixa eu te mostrar o Visual Code performando aqui. Ele dá um erro aqui, né? Arquivos /1. Você inseriu algum arquivo lá? Não. Ele está tentando ler algum arquivo lá, né? Isso. Precisa inserir um arquivo, é isso? Essa Não, não que eu saiba. Só se for alguma coisa muito nova que eu não estou sabendo, mas que eu saiba, eu não preciso inserir nenhum arquivo, não. Isso é no plano institucional, é? Isso é no caso de uso de ver o plano institucional, que é o que está aqui embaixo, aqui, ó. Esse vixe aqui, né? Mas o plano institucional também não foi criado por dentro do sistema, né? Foi forçado. Mas enfim, a gente vai dar uma investigada, não quero tomar mais o tempo, não, nesse sentido. Deixar os colegas também que devem ter questões, e a Juliana depois volta no final.
O pagamento de serviços tem uma rota para arquivos? Tem, Tem? tem sim. A role que permitiria, então, o cadastro do plano individual, daqueles 4 que eu te falei, role user, gestor, PI, mantenedor e administrador, seria... O gestor PI é gestor plano. Meu Deus, de cabeça, não sou muito ruim de cabeça. Deixa eu só abrir aqui o código, tá? De cabeça eu não vou lembrar, não. Faz muito tempo. Tudo bem. O erro está acontecendo com você em plano individual, plano Plano institucional. institucional, pronto. O gestor PI é plano institucional. Gestor plano institucional. Sugestivo, ok. Eu vou ajustar essa role e testar depois. Obrigado, viu, Henrique? Beleza. Se você quiser só confirmar, você pode abrir o HTML que representa essa visualização, então deveria apertar o botão, que lá deve ter um check role, alguma coisa do tipo, que ativa ou desativa o botão. Ok. Vou fazer esse teste. Obrigado por enquanto. Beleza. Passar aqui para o próximo. Paulo Henrique Correia. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Paulo, da Federal de Rondônia. Henrique, a minha dúvida eu cheguei a enviar ela lá no Discord, só que quando você interagiu comigo, eu demorei para ver. Aí, depois que eu falei contigo lá, mas eu acho que você não chegou a ver ainda. E eu falei com o Dalton também. Aí eu abri uma issue, né? O Dalton disse que já foi identificada, mas ele me aconselhou a comentar na reunião. Então, eu não sei se tem acesso às issues agora, nesse momento, mas é a issue número 30. Eu posso compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil? Compartilha, por Pode favor. ser? Pode. É assim, a gente notou uma lentidão no primeiro, assim, é um pouco confuso, mas a gente notou uma lentidão no login do Polaris, só que funciona mais ou menos assim. A primeira vez que a gente loga, ele vai rápido. Mas depois disso, eu fechar o navegador por algum motivo e tentar logar de novo, demora bastante. Depois que eu logo, e se eu não fechar o navegador, se eu só fizer o logout no sistema e depois logar de novo, ele funciona, normalmente. E um colega da Federal do ABC, que ajudou a gente a implantar, ele chegou a comentar isso também, pelo que eu me lembro, que o sistema demorava um pouco para fazer o login. Então a gente implantou o sistema, tal, percebeu essa demora e a gente foi investigar para tentar entender o que estava acontecendo. Consegue visualizar minha tela? Consigo. Aí eu percebi o seguinte, o meu antivírus, ele detectou um possível phishing quando eu tentava fazer o login no Polari. Então, assim, eu acessava o Polari, ia pro SSO, né? Quando eu clicava em logar no SSO, ele demorava e o antivírus acusava isso. A gente testou em outras máquinas também, todas demoram. Mesma situação que eu descrevi. Então, eu percebi isso daqui, ó, que tem um arquivo, esse arquivo editora Manoli aqui, o sistema tenta acessar ele lá em arquivos.if.frn.br.
Então eu subi um AVM e coloquei esse endereço aqui na barra de busca, né? E ele baixou esse arquivo aqui, o que eu achei muito estranho. Eu até achei que poderia ser algum problema na nossa máquina ter sido infectada, só que aqui ele diz que ele aponta para um link da UFRN. Isso. E esse link tem esse arquivo aqui. Você consegue reproduzir agora para a gente ver em que momento isso acontece? Consigo. Não, faz o seguinte, melhor, quando acabar aqui a reunião, aí eu posso entrar com você no call e a gente vê especificamente isso. Certo, mas só para adiantar, seria aqui, ó. Vou te mostrar. Ele vai demorar um pouco para gerar, então a gente continua, mas só te mostrar o momento. É logo após eu colocar minhas credenciais aqui e clicar em entrar. Aí ele para um pouquinho aqui nesse. Tá ali para cima, não sei no print. Mas ele para aqui, demora. Aí quando ele faz login, começa a montar a tela do Polaria, depois do login, acontece esse problema. Se eu errar a senha, por exemplo, ele não tem essa demora. Então, assim, pelo que eu entendi, até aqui é quando ele vai montar a tela após autorizar o login. Mas beleza, a gente pode fazer a call. Então, como a gente faz? Por onde que a gente entra em contato depois? Você está no Discord, né? Sim. Pronto, eu te chamo lá. Tá, é que no Henrique lá, mas eu tô na dúvida se era você, mas acho que Henrique. Eu vou dar um ping lá, peraí. Tá, mas Henrique Dutra, acabei de ver aqui, é você mesmo. Sou eu. Tá ok, então, obrigado. Valeu. Passar aqui para a próxima pergunta, Jader. Estão me ouvindo? Perfeito. Sou da Unifei, da TI lá da Unifei. E, Henrique, na última semana consegui fazer alguns progressos, consegui subir os containers, estou terminando de configurar a autenticação para poder conseguir finalmente logar no sistema. E eu estou num ponto onde eu configurei o Keycloak, já verifiquei que ele está retornando o token, já peguei o token, já verifiquei que está retornando os dados e já setei aqui, se eu não me engano, são 4 parâmetros, né? É o token, é o RI do token, o Client ID, Client Secret e o Grant Type. Eu não sei se está faltando alguma coisa a mais. Bom, e aí que ponto que eu tô? Talvez a gente não resolva assim, mas se você puder me dar uma direção, já me ajuda. Eu abro o sistema, o container subiu, então eu chego na tela de login e aí eu só vejo o botão de autenticação do governo. No caso, eu quero autenticar via LDAP, por isso que eu estou configurando o Keycloak. O que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso realmente, de fato, desse botão de autenticação do governo? É ele que vai puxar do meu LDAP ou tem alguma outra configuração que eu preciso fazer? Por favor. Não, você quer usar o seu próprio LDAP, né? Então, Uhum. você tem que duplicar esse botão aí e apontar para o Keycloak que vocês estão usando como autenticador. Entendi. É editar na página, a página mesmo de login. A página mesmo. Entendi. Será que vai ser necessário compilar outra vez ou não? Acho que Precisa. não, né? Precisa? Entendi. Aí é só apontar para o endereço do Keycloak que eu configurei. Isso. Tá. Beleza. Tô pensando aqui, será que talvez talvez você poderia entrar com uma sugestão aí de pegar o endereço, esse que está sendo setado ali, o token, o RI, será que não seria o caso de quem está desenvolvendo lá no sistema colocar nesse botão esse endereço? Se bem que não, né? Que aí são 2 casos, né? É um para o governo e o outro para... Você vai usar como base o que já está feito, né? O que tiver escrito lá GovBR, você vai duplicar e botar o nome da sua instituição. Em vez de ter GovBR, você vai colocar o nome da instituição. Da instituição, beleza. Então, eu vou tentar prosseguir nesse caminho. Obrigado aí, viu? Beleza.
Eu vi que tem muita dúvida com relação a configurar o próprio ALF, né? E assim, não é o caminho que a gente recomenda. A gente sempre recomenda usar o GovBR, Hum. que fica mais fácil de subir o sistema. Eu confesso que para mim está sendo muito tudo, qualquer caminho vai ser novo para mim. Eu vou precisar. Eu tô inclusive tentando optar pelo LDAP, que é o que a gente tem mais costume, que é mais familiaridade. O do governo eu vi, tem várias informações que a gente precisa, inclusive alguns endereços acho que quando retorna a requisição e tudo, tem um endereço que você tem que setar. Acho que eu tenho até anotado aqui, deixa eu ver. Só um minuto. Isso, você está falando que você entrou naquela página do cadastro do governo, né? Ele tem um manual. E aí Isso, ele explica essas coisas do formulário. o coordenador até pediu essas informações aqui, ó, chave pública do responsável técnico, a URL de retorno, URL única da página de homologação, URL de logout. E aí eu confesso que eu ainda não sei exatamente onde estão essas informações, se isso viria do Keycloak, isso ainda é meio obscuro para mim. Você sabe? Que aí de repente já me adianta também. Não, é muita pergunta e a gente teria que debruçar sobre isso mesmo. Aí qualquer coisa, então a gente vai tirando essas dúvidas lá no, como é que fala? No Git lá, né? Onde abre as issues. Mas assim, eu acho que se você começar direto por aí, vai ser um caminho mais demorado, porque você precisa ter um bom conhecimento nas ferramentas, né, para você poder fazer esse tipo de customização. Você precisa conhecer bem o Keycloak, precisa conhecer bem como é que funciona o Spring, tem toda essa questão. E se você usasse o GovBR, ele já está integrado, então só precisaria fornecer os dados lá que o GovBR pediu, aí ele vai te retornar uma chave e um secret, uma chave e um login, e aí você só joga lá e funciona. E as pessoas autenticam pelo CPF delas. Tá, assim, eu ainda vou chegar lá, vou entender melhor, mas de início eu já estou imaginando o seguinte, como que o sistema sabe ali das pessoas que tentaram autenticar? Porque eu entendo que ele vai autenticar com os dados lá do governo, né? Isso. O indivíduo. Autentica pelo CPF. Então, e como é que... Mas aí eu preciso autorizar o sistema autoriza a entrada só de pessoas da própria instituição. Isso aí, o Polari, como é que ele sabe? Pelo CPF. Ele vai lá na API e vai consultar Ah, se tá. aquele CPF está cadastrado Aham. na sua base. Aí se estiver cadastrado é porque é um servidor da sua instituição. Aí quando você fala na base, tá, entendi, é uma tabela lá do banco que se tá conectada ali com os sistemas internos, ela tá toda alimentada com os Por usuários. exemplo, vamos supor que eu estou aqui no FRN usando o GovBR. Aí você vai tentar fazer login aqui no nosso Polari. Você vai tentar fazer o login, você vai até autenticar no GovBR. Mas quando você for redirecionado de volta para o Polari, Não vai você vai receber encontrar uma no mensagem. usuário. Vai dizer assim, não tem registro desse servidor no FRN. Entendi. Uma mensagem desse tipo. E aí você não acessa nada. Entendi. Tá, eu vou fazer mais uns testes, então, tentar dar prioridade para esse caminho da autenticação via governo e qualquer coisa a gente então abre issues. Eu acho que é melhor começar pelo GovBR. Uhum. E quando você já tiver o sistema funcionando, que você já conhecer como é que funciona o relacionamento, né, tudo, e aí você passa por essa próxima etapa de tentar configurar o próprio mecanismo de autenticação. Uhum. Porque aí fica mais Beleza. fácil, né? Você já sabe como é que funciona. Então, eu até achei que fosse funcionar, achei que assim, eu tenho os 4 parâmetros aqui, achei que setando eles lá já iria funcionar, mas não, o botão continua tentando autenticar via GovBR, e aí eu fiquei perdido.
Eu O vou que, fazer uma coisa com vocês, então. Olha só, hoje é 18. A nossa próxima reunião é dia 2, né? Daqui a 15 dias. No dia 2, a gente faz uma programação ao vivo e eu tento subir um Keycloak aqui ao vivo com vocês. para mim vai ser muito bom. Acredito que para muitos também. Eu só não vou entrar na configuração do Keycloak para autenticar com a LDAP e tudo, entendeu? Eu vou fazer até o momento em que a gente chega no Keycloak, ele autentica local no Keycloak. É a configuração do Keycloak com a LDAP, aí vai do estudo de vocês, tá? Ótimo, obrigado, Henrique. É bom que até lá a gente consegue as credenciais também, para depois a gente replicar, né? Certo. Então, combinado. Dia 2 a gente faz um live coding aqui. Tá. Por enquanto, por mim, era isso, viu? Obrigado, Henrique. Valeu. Próximo é Oswaldo. Boa tarde, pessoal. Oswaldo da Federal do Maranhão. Henrique, a gente está começando a preencher a gente está fazendo aquela ideia que você deu em reuniões passadas, né, de da gente criar as views para substituir as entidades do barramento de serviço. Aí eu queria tirar duas dúvidas específicas sobre essas tabelas. Sim. Uma é com relação à tabela API servidor localização. Essa tabela é de preenchimento obrigatório? Deixa eu explicar a localização para vocês. Aqui no FRN, a gente pode estar lotado, por exemplo, vou citar o meu caso aqui, tá? Eu estou lotado na STI. Então, essa é a minha unidade de lotação e essa é a unidade que o governo conhece que eu estou lotado. Porém, existem casos aqui no FRN de manhã o cara trabalhar numa unidade e à tarde trabalhar em outra unidade. Tá? Para o governo, ele trabalha num canto só, mas aqui para o FRN internamente ele trabalha em 2 lugares, que são essas 2 localizações. Tá? Então, se vocês não tiverem esse tipo de trabalho aí, vocês podem interpretar a localização como sendo a unidade de lotação da pessoa. Tá? Beleza. Mas aí quando eu preencher, então, essa tabela servidor localização com os dados da unidade, no caso aqui eu acho que eu vou preencher com a unidade de exercício, eu preciso vincular esses IDs na tabela servidor, porque lá também tem uma coluna unidade localização ID, se não me engano. Não, precisa não. Precisa não, né? Beleza. Outra pergunta, essa aqui eu acho que eu sei a resposta, mas só por desencargo de consciência. Na tabela API unidade horário, aqui a gente vai colocar um horário cheio sem horário de almoço, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Porque como vocês colocaram uma restrição para a unidade D ser única, eu não vou conseguir criar 2 registros para ela, um para o almoço, outro para o horário da manhã, outro para o horário da tarde. Só dar uma olhadinha aqui, tá? É o horário do servidor? Não, eu acho que é o horário da unidade, funcionamento da unidade, né? unidade. É da unidade, é API unidade horário. API ponto unidade horário. Como é que funciona isso, Kiri? Você sabe? No CGRH? Eu acredito, deixa eu ver se eu acho aqui a funcionalidade. Eu acho que é o horário cheio mesmo. Você determina o início e o fim do expediente só. Você não coloca a refeição, não. Mas deixa eu confirmar aqui, achar o caso. Tá, enquanto ele vai procurando lá, Aqui na descrição só diz assim, unidade de horário de abertura e horário de fechamento. Pronto, é isso mesmo. Pronto, show. Eu estava querendo confirmar. tá, as tabelas mínimas que eu tenho que preencher para o barramento de serviço são aquelas que tem um script lá no Git lá, que é API usuário, API servidor localização, chefia, pessoa, contato servidor, unidade e unidade horário. São essas as tabelas que a gente tem que criar as views, não é isso? Isso, deixa eu ver aqui quantas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 tabelas, né? Então é isso mesmo. Tá, aí alguma pergunta aqui para eu fechar, só para eu entender uma coisa. Quando a gente fizer o preenchimento aqui por exemplo, do servidor, eu tenho que colocar as informações de todos os servidores da minha base? Você pode repetir a pergunta? Não entendi.
por que que eu tô, deixa eu ver para vocês entenderem o contexto, porque parece esquisita a pergunta. Aqui, por exemplo, a gente, vamos dizer assim, a tabela servidor, então a gente tem um universo aqui de 4.000 servidores, somando técnicos e docentes. Só que desses servidores, a gente só leva os técnicos administrativos, porque os docentes não participam do programa de gestão. Precisa porque os professores são chefes. Pelo menos Sim, aqui na verdade. FRN tem muito professor-chefe. Pronto. Mas aí, tem um caso aqui, por exemplo, os técnicos. Quando o pessoal explicou lá na reunião de gestão, eles falaram que a adesão não é por servidor, é por unidade. Então, a unidade que adere, todos os servidores aderem junto ou podem aderir. Não sei se é bem isso. Então, aqui na universidade, a gente tem um controle externo que a pessoa precisa da autorização do seu chefe imediato e da sua chefia da unidade dirigente, que a gente chama, que seria, no caso, a unidade de mais alto nível. Então, a gente faz um controle, aí no SUSEP, quando a gente tinha, a gente conseguia fazer uma restrição para que a pessoa só logasse se ela tivesse essas duas autorizações. Ou seja, do meu universo de servidores TAI, eu posso restringir aqueles que vão realmente fazer alguma coisa. Eu, criando essas views, eu consigo até restringir isso. Mas qual é a minha preocupação? Digamos que hoje um servidor tinha autorização, aí ele deixou de ter, ele criou plano de trabalho lá, ele fez plano individual, fez seu quadro de entrega, finalizou tudo bonitinho, resolveu sair do programa de gestão. Quando ele sair, aí do jeito que eu estou construindo a view, ele não vai mais contar como servidor. Só que lá no Polar vai ter registro dele. Eu acredito que isso vai dar alguma inconsistência, vai dar algum erro, não vai? Não. Eu não percebo essa inconsistência. Ah. Seria, no Mas, caso, mas, ele acessar o mas, sistema e tentar fazer algum procedimento, mesmo estando desligado? Essa preocupação? ou então mesmo o chefe dele tentar olhar as entregas dele no passado, porque o que eu acredito que o barramento vai fazer? Ele vai chegar, vai perguntar os dados daquele servidor para a minha view, só que para a view ele não vai existir mais, porque ele não está mais autorizado a entrar no PGD pela nossa regra aqui interna, né? E quando o serviço retornar, ele não vai retornar nada, e eu não sei como é que ele vai se comportar lá no Polari. Se o usuário do servidor desaparecer, aí realmente vai quebrar os relatórios, né? Quando for puxar o relatório, pode existir uma atividade que aponta para um servidor que não existe o ID servidor. Essa é a sua dúvida, né? Aí Isso. realmente fica inconsistente. No banco do Polari vai ter esse registro desse servidor, mas quando ele quiser pegar os dados do servidor lá no barramento, ele não vai encontrar mais nessas situações, né? Compartilhar aqui minha tela. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. O que talvez fosse mais interessante você fazer, só aumentar aqui essa tela. Consegue ver bem? Possível. Você vê que eu tenho login service e aqui você adiciona uma verificação para remover ele aqui, sabe? Que aí quando você for carregar o usuário, você consulta na view, você cria um atributo lá na sua coluna do servidor, tipo assim, não autorizado ao PGD, qualquer coisa lá. E aí você verifica essa coluna aqui, em login service. Entendi. Entendeu? E deixa a API continuar populando normal na sua base. Tá, então. Mas nesse caso, então, eu teria que trazer sempre todos os servidores, vincular todas as chefias registradas. A gente usa aqui o SIG-RH.
Então, a população dessas tabelas está sendo até extremamente trivial, porque os conceitos do barramento são praticamente os conceitos de reserva. Sim, legal. Mas, por exemplo, quando eu pego a tabela, por exemplo, pessoa, hoje eu tenho mais de 200 mil registros de pessoas, né, na nossa base. Se eu pegar só de servidor, eu tenho hoje 13 mil servidores, ativos 4. Você está usando o barramento da API de sistemas ou o barramento da API que a gente disponibilizou no A GitLab do, do Mac? a do GitLab, do Mac. Porque Não. a gente não tem previsão ainda de implantar essa API de vocês. Ah, entendi. Aí eu tô achando mais fácil a gente ir por esse caminho. Entendi. Mas Nesse caso, você vai precisar carregar todo mundo. Tá. Então tá. Se surgir alguma situação, a gente pode abrir uma issue lá para tirar alguma dúvida, né? Pode sim. Então tá bom. Obrigado aí, pessoal. Só reforçando que como a gente está em período de greve, Sim, vai demorar um pouco. o atendimento está bem devagar, porque a greve está bem forte aqui. Tá. Obrigado, viu, pessoal? Passar aqui a palavra para o próximo, Diogo Moreira. Olá, boa tarde, pessoal. Diogo aqui da UFAM, certo? Falei com você na última reunião, né, no Meet. Aqui, Henrique, a gente estava naquele processo de implantação do Keycloak, né, usando o nosso LDAP interno, né, a gente conversou rapidamente sobre isso na última reunião. A gente conseguiu ter esse progresso, certo? A gente conseguiu verificar que, na verdade, a inconsistência era relacionada ao DNS do Keycloak, e após isso a gente conseguiu realizar o login. No entanto, no momento que ele realiza o login, ou seja, ele gera uma sessão no Keycloak para aquele usuário, e a gente vê a sessão sendo criada na tabela, deixa eu ver se eu me recordo o nome da tabela aqui, lá no PolariDB, tem uma tabela de sessões, no Spring, Spring Session, certo? A gente vê a sessão sendo criada lá também, só que, no entanto, ele inclusive carrega uma parte da tela, só que no momento que ele carrega essa parte da tela, a gente pega no Stack Trace esse seguinte erro aqui, ó, que eu mandei no chat, de um atributo chamado usuário autenticado na classe Web User, né, que ela está no... deixa eu recordar aqui. Pelo que eu estou vendo, ele não está conseguindo carregar o nome do usuário. Alguma coisa do tipo. Pois é, a minha pergunta o usuário autenticado é uma propriedade que vem do Keycloak, e vocês transformam ela num tipo de propriedade dentro do OAuth, ali do PolariUser, algo assim? Isso. Depois que autentica, aí ele cria esse objeto. Certo. Ele traz sim o nome, tá? Eu só não peguei aqui, eu não salvei o log especificamente, porque tem um log do login, né? A gente ativou o log tanto daquele Spring Security, quanto o log da própria aplicação como um todo, né? Para a gente ter ali o nível de debug. E a gente vê realmente o nome sendo colocado. Eu só não vou recordar agora se realmente está como campo nome, pode estar como campo name, por exemplo. Né? O que ele espera é o campo name. O que ele espera é o campo name. Então tá vindo o campo name. Eu vou ter que procurar agora aqui, mas está vindo sim o campo name. Tá, então seria isso. Esse usuário autenticado seria os campos que a gente espera do Keycloak. Naquela classe, deixa eu me recordar aqui. Acho que você até mostrou ainda agora uma dessas classes, que está perto ali da login service, algo assim. Você seguiu aquele meu conselho de duplicar o Exatamente. Authentications Actions GovBR, né? Isso, exatamente. A gente seguiu a mesma abordagem, né, que você tinha explicado para a gente, tanto na última reunião, né, quanto na issue mesmo, você descreveu um pouco sobre isso. Então, a gente conseguiu, a gente copiou da classe do GovBR, a gente fez uma modificação ali, acho que era apenas no nome, justamente no nome, né, porque no primeiro contato ele deu um erro com o nome, realmente,
né, ele não identificou o atributo username, aí a gente configurou no Keycloak e depois configurou nessa nossa classe que a gente chamou de Authentication Fan, né, e funcionou. Só que aí no momento do login realmente começou a dar erro nesse usuário autenticado, né, que a gente viu que ele é um atributo que não existe nos models, né, então ele é uma propriedade que vem literalmente do framework, ali do security, é isso? A gente cria na sessão, a gente cria um objeto na sessão chamado WebUser. Tá? E aí o usuário autenticado é só o nome do objeto. Mas ele é um Polari, deixa eu ver aqui o nome, a classe mesmo que ele representa é um WebUser. Pois é, só que o WebUser não tem essa propriedade, usuário autenticado. Ela está dentro daquelas propriedades dentro das propriedades de User Attributes, se é isso? Então, o Ctrl F aqui. Até copiei aqui no chat a classe, né, só o inicial dela, com o getter desse atributo, dessa variável, né, um private final e os attributes. Vou ter que debugar aqui para entender. Só olhando assim vai ser difícil de eu... Porque ele está fazendo o seguinte, se o usuário autenticado não for nulo, ele tenta pegar o nome. Então, ele está até anterior a isso. Isso, e a gente reparou aqui que essa propriedade ela não existe fisicamente, né? Seja no banco, seja nos domains da aplicação, né? Como se realmente fosse um objeto que vem de outro lugar, né? E aí a minha pergunta era nesse sentido. Que eu vou ter que debugar isso aqui, porque pode ser algum código legado que ficou faltando um refactor, alguma coisa do tipo. Certo. E aí eu até compartilhar aqui no chat rapidamente como foi o nosso construtor da User Attributes, né? Aí eu sei que você vai debugar, né, verificar se realmente foi algo legado, mas esse foi o nosso construtor, né? Mas não, porque assim, se fosse algo, se fosse um erro que existisse de fato, daria erro para todo mundo, né? Não apenas para vocês. Então, o erro é anterior a isso. Esse não é o erro, não é o usuário autenticado que está causando o seu erro. Alguma coisa antes. Talvez durante a criação do próprio web user, então. Certo. Você tem o stack trace completo? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui uma parte dele. É porque eu estava mexendo, tá? Então não sei se eu consigo trazer ele todo. Acho que eu consigo. Peraí. Tá aqui. Vou compartilhar a tela aqui rapidamente. Aqui, ó. Esse momento é o momento que eu, digamos, entro na tela, né? Polari Login, aí eu vou para o Polari/Home, certo? Aí ele dá aqui um info, né? Que eu ativei lá o log, ok? Ali em cima tem um erro anterior. É o mesmo erro, é porque eu fiquei dando F5, ok? Eu só voltei para uma versão aqui que foi a hora que eu estava mexendo para ver se eu conseguia sair desse problema. Aí ele realiza aqui o processo de ir para o /home, e aí ele vai fazer a leitura do header, né? Do header simples. E aí quando ele faz a primeira verificação, e aí ele já dá o stack trace e não gera, né? Ele fica uma tela mais ou menos assim, deixa eu ver. Ele fica uma tela assim, certo? Ele não consegue, ele até carrega o nome, né? Esse é o nome de uma carga que a gente fez, é uma carga aleatória, tá? Então a gente colocou um nome aleatório lá de um servidor.
mas ele não faz o carregamento do restante da tela. Ele realmente para nesse header. E aí o restante aqui do log é basicamente isso, né? É um stack trace grande, mas se resume a esse único erro, tá? Os erros aqui são relacionados a reset de commit, não acredito. Aqui, ó, ele diz, né? A propriedade ou o campo, o nome não pode ser encontrado, né? Aqui é porque eu estava mexendo, tá? Por isso que ele já tem um pouco erro. Mas, enfim, todo o erro se resume àquele usuário autenticado. Eu tentei mexer, né? A gente tentou manipular a classe web user, mas em nenhum momento a gente conseguiu avançar desse erro. Você consegue botar um breakpoint na classe e executar, ou você está compilando, jogando para o servidor e executando? Eu conseguiria, eu só não conseguiria fazer agora, porque nesse momento que eu estou acessando um outro servidor, e aí eu fiz a alteração lá, né? Só rapidamente. Mas eu conseguiria em outro momento adicionar um breakpoint, sim. Você queria que eu fizesse outra coisa? Não, o ideal é a gente colocar um breakpoint na sua classe que recebe os dados do ALF, ver se ele está populando aquela classe direitinho, né? Aquele objeto direitinho. Ok. E depois dar uma olhada, ver se ele está criando o web user direito também. Tá. Então, na própria classe web user, eu adiciono os breakpoints, né? Tem uma classe chamada web user controller device. Web user controller. Que no caso não é essa, né? E tem web user interceptor. Colocaria um breakpoint nesses dois caras para a gente ver o que está aparecendo. Na real, acho que baixa no web user interceptor. Interceptor, né? Seria essa. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. No construtor dela, nesse construtor aqui, né? Onde tem pré-handle. É isso aí, pré-handle. Ah, tá aqui, né? Tá. Desculpa. Tá, eu vou verificar então. Depois verificar direitinho na IDE. A gente consegue dar um. Que no caso seria esse aqui, né? Se o web user é igual a null, ele vai tentar criar o factor aqui. Tá. Tá, a gente vai tentar. Então. A outra dúvida era relacionada, Henrique, à carga, né? Eu sei que você estou aí no Joey, né? No início da reunião, que você vai liberar aquele demo, né? Do SQL para as cargas iniciais. E aí, a minha pergunta, baseada no que você respondeu para o Joey, onde vai ser essa liberação desse demo? Era diretamente para ele? Não, ela vai ficar dentro do projeto do barramento. Vai ter um arquivo lá, demo.sql. Tá ok, mas só a semana que vem, é isso? Isso. Bom, tá ok. Bom, a gente vai tentar aqui seguir, então, pelo breakpoint, né, verificar realmente se é algo assim. Inclusive, eu pergunto, caso alguém já tenha tido esse erro, né, com esse usuário autenticado, puder dizer como solucionou em outro momento, ok? Eu ficaria agradecido. Bom, mas é isso, né? A gente deu esse avanço com o Keycloak com o nosso LDAP. Eu sei que a sua recomendação não era essa, né? Usando o GovBR. Mas para a gente era interessante, realmente. Mas eu vou verificar isso, tá? Vou verificar essa situação. A gente tentou logar usando um sistema paralelo, né? Que não é o Polari. E deu certo lá, né? Um sistema em Python. Então, por isso que ficou meio uma sensação de que era algo aqui, né? Nas classes e tudo mais. Então, eu vou verificar isso do construtor, tá bom? Tá certo. Eu volto ali a responder. Qualquer coisa você posta lá na issue que a gente vai conversando. Tá ok. Mas é isso. Obrigado, Henrique. Valeu. Deixa eu tirar aqui. O próximo é Cristiano. Olá, boa tarde. Eu Boa sou o tarde. Cristiano da Unifesp. Nós estamos agora subindo o barramento de serviços. Eu estava de férias, eu voltei, eu perdi a última reunião. Eu não sei se vocês já trataram sobre esse erro que eu vou falar, mas pela conversa dos colegas, talvez. Eu consegui subir o Docker com o barramento de serviços, eles não me dão erros, só que no momento que eu vou validar, quando eu faço o teste de execução do barramento, eu estou recebendo 401.
E eu não tenho tanta experiência assim e não estou conseguindo resolver. Só cortou bem na hora que você falou 401, eu não escutei mais nada. Eu posso compartilhar minha tela? Claro, pode sim. Todos vendo. No momento que eu faço o teste do barramento, eu estou tendo esse erro 401 de não autorizado. E aqui no erro, eu tenho esse aqui de conexão negada. Aí eu não sei se é algo da minha configuração, se pode ser o DNS, como eu escutei vocês falando dos outros colegas. Eu acesso normalmente o Keycloak, ele funcionou. E quando eu chamo as APIs, ela acaba me retornando os tokens, tudo. Certo, vamos por partes. Deixa eu ver o seu log de erro, só mais uma vez. Tá bom esse tamanho? Precisa que aumente a fonte? Não, tá perfeito. Você loga no Polari, você clica em logar, é assim, né? Na verdade, ele já dá para mim, quando eu vou fazer o teste, ele já dá esse erro direto de 401. Quando você manda executar, ele já sobe e dá esse erro, logo em seguida. Exato. Aí eu fui fazer o teste do barramento de serviços como está na documentação, e mesmo no teste para validar, ele já me dá esse 401. Usando o teste da documentação. Acho que tá faltando o barra API aí nessa sua... Ou não? Deixa eu ver aqui. Esse barra API Alf? Não, depois do IP, onde você faz o curly. Tá. Tá ali, ó. Aí Esse você aqui. faz... peraí que eu perdi o mouse. Isso, Tá. ele tem porta 8089, vai estar barra servidores. Vê se você não Certo. precisa botar barra API. Você tem como reexecutar isso colocando barra API? Tenho. Aí eu estava seguindo... Não, mas não é não, porque senão daria 404 e não 401. Exato, ele daria um erro de que não existe, não de que eu não posso conectar, né? Pode ser algum tipo de erro local? Você prefere que eu abra Não, uma eu issue acho, sobre eu isso? acho que talvez só tenha usado a senha errada. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá. Porque quando eu tento gerar o token, aqui eu consigo fazer funcionar, mas pode ser realmente alguma coisa, então, aqui no meu Compose YAML, né? Que eu fiz alguma configuração errada? Não, o Compose você só precisa executar ele, não precisa alterar nada. Beleza. Você não alterou nada nele, né? Não. Não, a única coisa que eu alterei foi meus links, né? Mas a porta, porque a 8082 no servidor que eu estou testando já está utilizada. Mas foi só isso. Tá, só um minutinho. Sem problema. Deixa eu ver o curly que você está montando. Cadê? Ali. Polar ID. Perere, perere. Ver se está igual o meu aqui. Termina com MC. Termina com MC, tá correto. Deixa eu ver o seu Keycloak. O navegador. Tá. Aí ele não tem master. Clica aí, por favor. API Alpha. Ele não tem nada aqui no meu. Clica ali onde... Não, mas é isso mesmo. Clica ali onde tem... cadê? Realm Settings. Aí você clica ali onde tem... Ali embaixo tem assim... OpenID Endpoint Configuration. Esse aqui. Ok.
80. É 80-80 ou 80-88? 80 e 88. Tá, então você trocou as portas, né? Quando foi subir Exato. lá no Isso. Compose. Sim, eu troquei. Tá. Deixa eu só ver o seu terminal de novo. Tenho esse ou dos erros, perdão. Não, pode voltar lá, só. Não, Esse aqui. aí. Executa de novo esse comando, porque você faz assim, o export token, executa ele. Ele até aqui, né? Antes até Você, o ponto e vírgula, até o primeiro ponto e vírgula. esse daqui. É. Tá. Aí escreve assim, echo e dólar token, Token. Ele gera. certo? Sobe aí só um pouquinho de novo para voltar para o segundo comando. Tá aqui. O do cure, né? Ali eu tenho isso. HTTP Aracaju. Ali. Só um minuto, tá? Sem problema. Você pode executar de novo? Esse cara, do jeito que tá aí? Eu executo ele inteiro? Isso. Você executa o. Vamos lá. Aqui, aí eu executo ele inteiro. Porque eu dou o export até o final para ele puxar. Aí ele me dá. Ele acha o token. Só que aí quando ele vai tentar fazer a validação, ele dá 401. Eu vou ter que ver com calma isso daí, mas é algum errozinho bem besta. Tá, Bem besta mesmo. eu imagino isso também, só que eu não consegui passar, e como sou eu que estou vendo nesse primeiro momento. Mas obrigado pela ajuda. Conforme for, a gente abre uma issue, eu mando e-mail para vocês falando sobre esse erro, pedindo ajuda, tá bom? Beleza. Obrigado. Valeu. Marcos Ranieri. Opa, boa tarde. Na verdade, a minha dúvida, porque a gente está começando ainda aqui, né? A gente pegou a documentação esses dias e aí começou a implantação agora, então a gente ainda está bem no começo. Aí eu estava com dúvida justamente na questão do barramento de serviço lá, mas eu acho que acabou já sendo esclarecido aí quando o amigo falou antes aí. No caso do barramento de serviço lá, eu posso construir umas views, né? Não preciso construir aquelas tabelas no caso, não é isso? Isso. Você pode construir umas views e onde tem lá o arroba table, acho que é arroba table, o que especifica o nome da tabela, né? Você aponta para view. Lá, no meu caso, para o SIGRH, né? Que é o meu banco de dados aqui. Você é parceiro? Não, a gente usa o SIGRH, mas não faz parte da cooperação. Aí, no caso, a gente vai ter que usar mesmo o barramento de serviço. Isso. Até uma outra dúvida, não sei se já foi falada, no futuro já tem alguma discussão sobre a questão de integrar o Polari com o SolGov, ou ele vai sempre estar integrado mesmo só com o SIGRH? Ou seja, com o SolGov? SolGov não, com o GovBR lá, com o sistema do governo. Isso, que na verdade... Com o GovBR ele já está entregado. Não, desculpa, eu falei errado. O SolGov é só a interface que a gente usa lá, mais o CIGEP mesmo, né, o sistema do governo, porque
o sistema que o MGI está falando agora, eles estão dizendo que já fica integrado direto lá, né, com o sistema do governo federal lá, de unidades, servidores, coisas todas. No caso, o Polari não, né, a ideia é que ele fique mesmo só vinculado ao SIG-RH, né? Essa é uma pergunta que é melhor quem responder é o gerente do projeto. Entendi, tranquilo. Essa parte da integração, eu sei que tem uma integração que vai ser feita com o MGI, mas eu não estou mais lembrando aqui qual que é. Acho que era do planejamento, né, Henrique? Em relação às entregas, né? Jogar os servidores no Ministério, né? O Ministério poder acompanhar. Isso, tem essa integração que vai ser feita. Entendi. Beleza, então, era basicamente só isso, mas a dúvida principal era com relação às views lá, mas acabou que já ficou claro já. Obrigado. Valeu. Adriel do Vale. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu falo aqui da UFMS, a gente está com um projeto referente à implantação do Polari, né? E inicialmente a gente começou a implantação utilizando o Docker, que vocês tinham passado lá na documentação do projeto. A gente começou o processo de implantação, implantamos o barramento de serviços, né? Não tive erros na implantação do barramento de serviços e nem na implantação do sistema. E a gente buscou fazer a integração com o nosso próprio OAuth, né? A gente tem um Keycloak aqui na UFMF, que a gente utiliza, e esse Keycloak, ele já é integrado ao GovBR, né? Então, a gente buscou fazer a integração via Keycloak. E aí, durante a reunião que eu estava aqui participando, eu ouvi que vocês têm uma preferência para que a gente faça a integração diretamente pelo GovBR, né? Isso. Por conta da facilidade, da implementação, da integração. E aí eu ouvi também que, se eu não me engano, vocês tinham falado a respeito do Keycloak, que não teria como fazer essa integração com o Keycloak da forma que o sistema está desenhado hoje. Acho que, se eu não me engano, foi uma resposta que deram para o Jader, eu acho, se eu não me engano. Não, a gente usa até o Keycloak aqui para fazer uns testes. Ele funciona. Não, então, até aproveitando, né, a gente fez a integração utilizando aqueles parâmetros do Spring que vocês deixaram na documentação. A gente utilizou a própria a classe de autenticação de vocês, a gente tentou fazer, foi o que eu entendi também, mas na verdade, assim, na documentação do sistema, a gente tem duas formas de autenticação, pelo que eu entendi. A gente pode fazer pelo OAuth, né, no caso, utilizando o Keycloak, aqueles parâmetros do OAuth RN, ou utilizando a integração do GovBR. Isso. Deixa eu só deixar claro aqui. O Polari, ele é compatível com o protocolo OAuth, tá? Então, qualquer mecanismo de OAuth vai funcionar. Pode ser o OAuth do Facebook, do Google, do GitHub, do Twitter, qualquer um vai conectar no Polari. Entretanto, se a pessoa quiser usar o do GovBR ou o SSO, o OAuth da UFRN, já está todas as classes prontas. Então, a pessoa não tem nenhum trabalho extra. É só selecionar um atributo ou outro. Se você quiser usar um OAuth diferente, aí tem que dar uma pequena customização no código só para fazer o tratamento dos dados, né, que vem do OAuth que você quer usar. Foi só isso que eu quis dizer naquela hora. Não, perfeito, Henrique, perfeito. Que, na verdade, assim, como não ficou bem claro, eu só queria aproveitar para falar. A gente fez essa implementação, né, via Keycloak, só que, como você muito bem disse, a gente precisa fazer uma customização na classe de autenticação, porque vocês utilizam um padrão um pouco diferente do que a gente usa aqui, né? Então, tem que personalizar realmente a autenticação via Keycloak. Aí, a gente, fazendo essa implementação, a gente teve alguns erros com aqueles atributos do web user, só que vocês já esclareceram. E aí a gente começou o processo de desenvolvimento de uma autenticação, uma classe de autenticação personalizada, né? Legal. A dúvida que eu tenho é o seguinte, eu tentei fazer, eu não faço parte da equipe de desenvolvimento, né, é outra pessoa, mas eu tentei fazer o build do projeto e não consegui, eu tive alguns problemas para fazer o build com o Maven lá. Esse build, ele só pode ser feito em Linux, porque eu vi que na documentação é preferencial tá em Ubuntu, né? Não, ele pode fazer em qualquer sistema operacional, é porque a maioria aqui usa Linux, né? Então,
fica mais fácil da gente, se tiver algum erro, né, a gente está mais familiarizado para resolver. Não, Mas, compreendi. mas funciona nos dois. Qual foi o erro que você teve? Na hora de fazer o download dos pacotes do Maven, se eu não me engano, eu tive um problema. Eu fui tentar buildar via IntelliJ, né, que foi uma das ideias que eu uso aqui, e durante o processo do build lá, utilizando até o código que vocês deixaram na documentação, eu tive uns problemas. Eu posso compartilhar a tela aqui para... Pode sim. Tudo bem, um segundo. Aí. Bom, acredito que já estão vendo minha tela, né? O que acontece? Na hora que eu fui fazer o build do projeto aqui no IntelliJ, eu estou com ele aberto aqui, da mesma maneira, utilizando esse artefato que vocês deixaram aqui, né? Sim. Aí eu peguei o comando aqui para gerar o jar, e aí eu tenho alguns probleminhas na hora que eu rodo esse comando. Ó, ele fala isso aqui, ó. Não foi possível reconhecer o ciclo de vida teste skip, né? Referente a isso aqui, alguns problemas que dá. Ele sempre pula todos. Faz Teve o uma seguinte, fase do... pode falar. clica... Você está usando que versão? 2.1.4. Você está usando uma versão bem antiga, viu? Já tá defasada essa versão? Tá. A gente tá na 2.2.4, se eu não estou enganado. Deixa eu só dar uma olhadinha. Peraí, deixa eu olhar aqui. Acho que eu acabei mudando a branch aqui sem querer. Então, deixa eu voltar aqui. A gente tá na 2.2.4. E até eu acabei utilizando o JDK 17, que vocês deixaram na documentação, baixei ele. Isso, aí, nessa versão 2.2.4 é o 21 agora. Já está no JDK novo. Isso. E uma outra coisa é que essa documentação em que você está olhando, a gente vai até remover ela, que ela está desatualizada. Dentro do projeto, abra ali o projeto. Só IntelliJ. Sobe mais um pouquinho, tem um Polaridocs aí, tá vendo? Polaridocs? Aqui, certo, Isso. certo. Aí, source. Pronto, aí. Essa documentação, quando você compila, ela vai gerar um HTML bem bonitinho desses arquivos. Esses aí são os mais atualizados. Tá, certo. Então, no caso, essa documentação aqui, quando eu buildar o projeto, ou até aqui mesmo eu consigo visualizar ela, né? Agora é interessante você pegar a versão mais nova do Polari. Tá, não, certinho, então. Aí eu vou fazer a atualização do JDK aqui para tentar buildar, e aí se eu tiver algum outro problema, eu aviso, fazendo uma issue lá, ou no Discord do pessoal aí. Show. Beleza? Então, até então, Henrique, eram essas dúvidas, a gente vai implementar a classe de autenticação, e a gente vai aguardar o demo que vocês vão inserir do barramento de serviço, né? A gente também não vai ter a possibilidade de implementar a API tão rapidamente, a gente precisa popular o banco do barramento para iniciar os testes com a ferramenta. Isso. Certo, então, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Valeu. Rodrigo Dantas agora. Boa tarde, Henrique. Boa tarde. Eu falo da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal. Está aqui na sala também comigo o Luiz, que está tentando me ajudar a instalar o Polari. Nossa instituição não é cooperada da UFRN, né? Nós também não temos nenhum sistema da UFRN aqui. Então, para a gente, tudo é novo. Então, já vou pedir desculpa, porque assim, a gente está num processo muito inicial aqui, e eu não sei se a gente aqui está batendo cabeça e não está conseguindo compreender a documentação, mas nós estamos tentando instalar o Polari, e a gente esbarrou aqui logo na configuração.
passamos pela configuração dentro do Compose, a configuração do login, né, do GovBR. E aí, quando a gente chegou no barramento, nós ficamos um pouco confusos aqui sobre o que seria exatamente o barramento. Ele é um web service, ele é um sistema da UFRN para a UFRN, enfim. Aliás, até voltando um pouco antes desse ponto, a nossa demanda é para disponibilizar uma versão do Polari de teste para a comissão do teletrabalho aqui da Unifal, para que eles possam experimentar o Polari. Então, assim, se a UFRN tiver uma versão de testes aberta, isso já resolveria nosso problema, entendeu? Nós não precisaríamos agora instalar nada. Vocês têm uma solução assim, uma instalação do Polari de teste, que eu possa entrar e mexer livremente, cadastrar informações? Existe uma solicitação para isso, mas eu acho que ainda não temos. Certo. Tá? Em relação ao barramento, é o seguinte. Aqui a gente tem sistemas que são produtores de dados, né? Então a gente tem o SIGA, que é produtor de todos os dados acadêmicos, e o CIPAC e o SIGRH, que são produtores de dados dos sistemas administrativos. Então, qualquer outro sistema que a gente vai criar aqui na UFRN, quase sempre eles precisam consumir dados de um desses três sistemas. E agora, como é que a gente fazia antigamente? A gente fazia a conexão via banco. Então, vamos supor que eu ia criar o Polari aqui no UFRN, e a gente precisa dos dados do servidor. O que a gente faz? A gente colocava no Polari o data source do banco do administrativo. Mas aí tem uns 6 anos, mais ou menos, que a gente parou de fazer isso, né, de colocar essa dependência explícita de um sistema com o outro, e agora não, né, faz 6, 7 anos que a gente usa tudo um barramento REST para fazer essa integração de dados. Então, toda a informação que o Polari precisa, ele não vai lá no banco do SIGRH e pega. A gente vai nesse barramento de serviços e consome de lá a informação. Então, no momento em que o Polari foi para instituições que não tinha o nosso barramento, a gente precisou criar um espelho, entre aspas, né, desse barramento que a gente tem aqui internamente, que a gente chama de API Sistemas. Então, a gente criou esse barramento só com os métodos, né, com as informações que o Polari precisa consumir desse outro barramento interno aqui. Então, a ideia desse barramento é isso. Ser um provedor de dados que o Polari não produz, mas que ele precisa para consumir. Por exemplo, chefia, unidade, servidor, tudo isso tem que ser informado através do barramento. Qual foi a outra pergunta que você fez, Rodrigo? Bom, se nós teríamos que implementar isso só para testar, né? Até com base no que você está falando aí, na documentação que eu tenho, que está lá, que você acabou de falar para o rapaz que está defasado, naquela documentação lá, ele dá a opção de usar o UFRN ou referência como opções. Isso. Porque quem é cooperada pode usar o UFRN. Certo. Porque a cooperada ela já vai ter o sistema do SIGRH, do CIPAC, né? Vai ter tudo lá. Então, se ela usar o nosso barramento, que é a API Sistemas, já vai estar tudo conectado. Não precisa fazer nada. Mas para quem não tem, vamos supor que você não tem o SIGRH, você tem que me dizer de onde vem a informação de servidores. Entendendo? Entendi. Então, no caso, nós teríamos que implementar aqui esse barramento. Isso. E aí, o que a gente recomenda é que se você já tiver um sistema que tem os servidores, você cria uma view, aqueles campos lá que ele pede, e consome de lá. Pois é, eu não achei essa informação. Eu até vi que no Compose ele endereça várias URLs apontando para barramento, arquivos, servidores e tudo mais. Então, o código-fonte dessas aplicações está disponibilizado, não está? Tá, sim, fica no GitLab do Mac, na vitrine. Tá, eu vou procurar isso depois aqui, é porque por enquanto eu ainda não vi, sabe? Mas eu vou procurar aqui e se eu não achar eu escrevo para vocês.
Tá, qual que é o canal oficial para pedir apoio para quem não é cooperado? Porque eu sei que para os cooperados tem o Oráculo, né? Deve ter algum outro... É o GitLab do Mac, lá tem um... No GitLab do Mac, né? Lá tem um ambiente chamado Issues. Porque eu cheguei a escrever para o endereço, quer ver, tá aqui em algum lugar. Eu escrevi o e-mail para o endereço que eu achei no site do Polari e não tive resposta nenhuma. Acho que é pgd@progesp. Mas, enfim, eu vou passar a abrir issues aqui no... Eu não sei quem é o responsável por esse e-mail, mas acho que é alguém da reitoria. E a documentação atualizada de vocês está no portal do MEC aí? Tá, a documentação mais atualizada sempre está no código-fonte. Ah, sim, é aquele que está dentro da pasta source ali que você acabou de mostrar pro Adriel, né? Beleza. Tá. Não, tá ok. Só uma última pergunta. Eu vi você falando sobre o Keycloak e eu fiquei boiando aqui. Eu não entendi exatamente em que ponto que o Keycloak entra nessa instalação. É uma ferramenta usada para o que exatamente? O Keycloak é um servidor ALF, né? Ele pode ser usado como SSO também, que é para autenticação. Mas se a gente for usar o do SoulGov, eu não preciso dele. Você vai precisar dele para poder fazer a autenticação do seu barramento. O barramento, ele autentica, ele precisa de autenticação, né, para não ter acesso indevido nele. E esse acesso é feito através do Keycloak. Só que lá no projeto, quando você tiver acesso ao código-fonte, você vai ver que tem um compose Docker lá, que já tem tudo pré-configurado. Então, você pode ver como é que funciona e já partir desse ambiente pré-configurado do Compose. Uhum. Entendi. Tá, não, tá ok, Henrique. Muito obrigado pela atenção, viu? Qualquer dúvida a gente vai postando lá e vai conversando. Beleza. Davi. Olá, boa tarde, estão me escutando? Perfeito. Oi, Henrique. Eu sou aqui da UFSJ e eu já praticamente terminei a instalação, só que na outra reunião eu tinha tentado tirar uma dúvida com você com relação ao serviço, porque aqui a gente utiliza o sistema SIG, né? Tem os sistemas orbitais funcionando, então eu subi todos os serviços que são necessários. Aí aquele serviço Security Service tem um endpoint lá onde eu busco os dados do usuário que está logado. Aí você até me falou que esse serviço fica sem a necessidade de informar a XAPI Key para consumir esse serviço, ou seja, ele atrás esqueci o nome, do Conga, ele atrás do Conga, ele não fica com essa forma de autenticação usando essa XAPI Key. Então, aí você tinha até comentado comigo que era para eu entrar em contato para saber como que configura o Conga para somente esse serviço ficar liberado. A minha dúvida era o seguinte, porque tem alguns endpoints do Security Service lá que trazem informação sensível. Então, aí eu achei estranho, tipo assim, eu até entendi um ou outro endpoint não necessitarem da autenticação usando essa XAPI Key, mas não todos, alguns eu achei meio estranho deixar eles liberados para serem consumidos. Né? Eu até consegui configurar o Conga, o que eu fiz? Eu não deixei para todos os serviços, todas as rotas terem a autenticação, fui fazendo rota por rota, colocando o plugin do Key lá, do Key-Alf lá, né, com essa XAPI Key permitindo. Cada um desses. Aí no Security Service eu tirei ele disso. Aí beleza, funcionou direitinho, tá funcionando. Só que aí eu fiquei na dúvida como que vocês fazem aí. Se vocês conseguem fazer uma configuração onde vocês
informam qual rota vai ser liberada, ou se vocês deixam todas abertas mesmo. Não, a gente deixa aberto, porque para alguém ter acesso, não, calma, o Security Services, né, aquele lá, a gente deixa aberto. Mas o restante a gente usa o API Key, XAPI Key, para proteger. Então, o Security Services deixa todas as rotas abertas, você consegue consumir sem informar XAPI Key. Porque se você prestar bem atenção, você vê, ele já está protegido por um secret, né? Uhum. Então, alguém teria que já ter hackeado para ter acesso ao secret. Ah, não, então tá. Era só essa dúvida mesmo, porque então aqui para mim tá. E vocês configuram dessa forma que eu falei mesmo. Vocês configuram o plugin por serviço lá dentro do Conga e não aquele plugin geral, né? Eu não vou lembrar, eu não sei de cabeça como é que é configurado lá no Conga, tá? Porque o pessoal da API que é responsável por isso. Mas eu acho que globalmente ele é configurado e aí abre uma exceção só para esse. Ah, tá, então é o contrário. Não, então eu vou tentar fazer isso. Beleza, então, obrigado, Henrique. Nada. Rafael. Oi, Henrique, boa tarde. Você me escuta? Sim. Tudo bem? Então, boa tarde. Bom, uma questão ali... Bom, então, só para colocar em que nível nós estamos, né? A gente conseguiu fazer a implantação do Polari através do Docker, então a gente consegue logar no sistema, né, com o Docker BR. E, bom, desculpa, também estou falando aqui da Universidade Federal de Santa Maria. E então a gente tem acesso à interface do sistema, mas a gente está com algumas questões ali internas. Uma delas que eu queria ver contigo é quando a chefia de uma unidade vai cadastrar um plano gerencial. Essa chefia, ela consegue cadastrar um plano gerencial para a própria unidade dela ou apenas para as unidades que estão hierarquicamente mais abaixo? Tem uma tabela, deixa eu ver se eu acho aqui, que é unidade auto-homologável. Tem um caso de uso para isso no sistema. Então, tem unidades que elas podem se auto-homologar. Então, explicitamente, a gente vai lá e diz, ó, a STI é uma unidade auto-homologável. Você vai declarando. Senão, né, a unidade anterior que é responsável que vai. Certo. Ah, tá. Então, eu teria que procurar essa tabela para ver se é auto-homologável ou não. Tem um caso de uso já para isso no sistema. Tá. Eu acho que é o administrador do sistema que tem acesso a ela. Quem tem a role é administrador de sistemas. Tá certo. Eu vou dar uma verificada aqui, então, Henrique. E... Bom, a gente tem umas outras questões ali. Por exemplo, após estar criado uma outra questão, então, após estar criado o plano gerencial, a gente não consegue visualizar o quadro de servidores. Ele dá um erro desconhecido ao entrar na listagem de quadro de servidores. Isso na interface já, né, após logar no Polari. Então a gente também está a gente não conseguiu identificar também nos logs lá dos containers nada que nos indique um caminho, uma possibilidade, né, para conseguir entender o que está acontecendo nesse sentido. Não sei se você teria alguma dica nesse sentido. Não, só se a gente ir olhando os logs para ver se tem alguma coisa lá. Tá bem. Bom, deixa eu ver o que mais. Eu acho que seriam essas duas principais, assim, então a gente vai olhar essa tabela lá, que nem você falou, das unidades auto-homologáveis, e vamos, então, de repente, olhar melhor os logs lá para ver se a gente encontra alguma coisa. Isso, aí qualquer coisa você posta no issues lá do GitLab, que fica mais fácil da gente analisar. Alguém da equipe dá uma atenção. E isso até, nós postamos lá essas questões, mas a gente vai conversando então por lá, então vamos ver. Tá certo. Tá bem, obrigado. Valeu. Então, ninguém tem mais dúvida, eu só vou aqui reafirmar nosso compromisso dia
dia 2, né? Eu vou fazer uma programação ao vivo de como implementar uma autenticação. Né? Não vou entrar especificamente no LDAP, né? Vou só fazer uma coisa mais básica. A parte de configuração do Keycloak com LDAP vou deixar a cargo de vocês. Mas aí dá para a gente já fazer 99% do que a gente precisa. E é isso, galera. A gente também, eu tô no Discord, e de vez em quando dá uma olhadinha lá no Discord para tentar responder alguém. Mas o caminho, só lembrando que o caminho oficial é sempre o GitLab Issues, tá? Esse é o caminho oficial porque aí outras pessoas podem dar atenção lá também. Pode perguntar, Felipe. Não sei se é o mesmo ponto do Paulo, mas é a questão do Discord. Eu sei que ele não é um canal oficial, mas serve, né, de apoio, né, principalmente para a gente poder se ajudar, né, no dia a dia. E o link que postaram aqui parece que está expirado. Eu não sei se alguém que coordena lá a comunidade, eu não sei como foi criado, se puder gerar um novo link. Eu não sou administrador de lá. Tá, eu entrei aqui no do WhatsApp, mas eu não sei se por aqui também tem alguma coisa. Eu não sei se dá para postar lá também, Henrique. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Tá bom. Tenta por aí. Esse, a princípio... Esse foi. Muito obrigado, tá? Show. Pode falar, Paulo. Henrique, você comentou sobre o Discord, você disse que ia me chamar mais tarde, eu só queria ver contigo mais ou menos quando vai ser e que horas, só para Vamos agora? Beleza. Acabando aqui, eu te chamo. Então tá, obrigado. Pois então é isso, pessoal. Podemos encerrar por hoje.